À medida que a gente não entra em contato com os nossos complexos, nossas sombras, as imagens dos arquétipos, nosso inconsciente pessoal, a ânima, o ânimos, eles vão sendo vistos nas outras pessoas, no mundo, nos objetos, nos lugares, pode ser em qualquer coisa. Lembra quando a gente falou lá da formação do ego, do complexo do eu, né? Que a gente vai tendendo a pegar as coisas que são aceitas socialmente. Aí a gente monta o ego e monta a persona, né? Que é a consciência coletiva. E a deficiência que é incompatível, né, com a persona, porque ela é adaptativa, né, eu tenho que aparecer bem para as pessoas, e também a minha própria personalidade, o ego, que não é compatível com essas duas funções psíquicas, ela vai virando produto, material do inconsciente. Isso que é material do inconsciente, a lei do progresso não aceita isso. Aí o que é que ela faz? Começa a projetar, né? A sombra tem que se apresentar. Nem que seja pelo um reflexo, mas ela tem que se apresentar. Então, quando fala natural, é porque a dinâmica psíquica, da energia psíquica, funciona assim. Faz um recorte aqui, ó, pega um complexo e traz ele para cá. Finge que esse complexo está aqui, né, um pedaço do inconsciente. Quando você vai vivendo, e vai lá encontrando as pessoas, escolhendo seu trabalho, fazendo as coisas que você quer fazer, esse complexo aqui, ou os vários complexos que estão no inconsciente, ele tem uma vibração, não é assim? Ele tem uma energia em volta dele, eletromagnética, né? E ele forma o que o André Luiz falou, assim, tipo um tufão de energia, assim, ó, né? Que tem um núcleo aqui, que são as ideoplastias, as formas de pensamento. Quando você está vivendo, aí o ego fica aqui, né? O ego está aqui e o negócio está no banco de trás do carro ali. Você não está mexendo com ele, mas ele está vivo lá, funcionando sozinho. Aí você vai em algum lugar, ou vai lá no centro espírita, ou no trabalho e tal, aí você encontra uma pessoa que tem uma vibração. As pessoas não têm uma vibração? Né? Ela tem uma vibração em torno dela. Ou seja, o complexo que o núcleo é o quê? O núcleo é o quê? O arquétipo. E em torno do arquétipo está o meu material pessoal. As minhas experiências pessoais estão consteladas em torno. Quando aparece uma pessoa que está na mesma sintonia, o ego fica emparedado. Aí ocorre o fenômeno da projeção. Por quê? Porque quando essa pessoa que está na mesma vibração do complexo se apresenta, o ego experimenta a experiência, constela o complexo, aí ele vem chegando aqui, ó, ele vem se aproximando aqui. Aí esse resultado é uma experiência emocional. Porque o ego começa a experimentar a vibração, e ela vem de fora e vem de dentro, porque sintoniza. Faz sentido ou não? Só que ele, como está no ponto cego do ego, é inconsciente para ele, está no inconsciente, ele experimenta só a emoção. Um dos sintomas disso aqui, um dos principais, é o nosso bendito ou maldito julgamento. Aí o ego olha para a imagem que representa o material do complexo e começa a bombardear ela. Essa pessoa não sei o quê, Aí critica a chamada maledicência. Então o segredo é o parar de projetar. Seria bom, né? Se a gente conseguisse esgotar o inconsciente, era bom, mas imagina, vou esgotar o universo, não tem como, né? Ou seja, o que é importante para mim? É o conteúdo da projeção. Né? Quando eu tenho a emoção, aquelas irritaçõezinhas, aquelas chaturazinhas, fulano falou um negócio para mim, a primeira coisa, por que eu estou me sentindo assim? Aí você começa a trabalhar o conteúdo da projeção. Mas o que eu acho dessa imagem, né? Que está em fulano? Mas fulano é chato por isso, é chato por aquilo. Aí eu vou começar a fazer o meu processo de autoconhecimento através da imagem do outro. Não? Funcionou não? Então vamos aprofundar mais. Imagina só, agora vamos pegar a imagem lá da pessoa que te irritou lá. Traz ela para cá, vamos trazer esse complexo para cá. O material do complexo fica constelado em torno do núcleo, assim, né? Igual um planeta. É ou não é? Tá.
quando a imagem, pensa na imagem de uma pessoa que te causou alguma mobilização afetiva, ela entra aqui, ó, no material constelado do complexo, a imagem, porque ela está na mesma vibração. Ou seja, ela ativa o complexo e a imagem passa a gravitar em torno do núcleo energético do complexo. Então você já viu que muitas vezes quando você briga com alguém, você fala com alguém e tal, depois você fica fazendo diálogos internos. Pô, eu devia ter falado isso para essa pessoa, aí como se você estivesse já falando e respondendo e brigando, aí você fica com a briga dentro da cabeça. Eu duvido que alguém não passou por isso aqui. Se não passou, pode ir para casa, que esse curso aqui já acabou. Aí fica aquele diálogo interno. Ou seja, a imagem da pessoa já está constelada no complexo. E a voz que você vê na imagem da pessoa é o complexo. É o complexo. Então você começa a dialogar internamente como se fosse objetivo. Quem gosta demais disso é o obsessor. Porque ele fala, ó, que beleza, ó, ele já está brigando aqui, ó. Aí ele vai e joga lenha na fogueira. Aí aquilo começa a virar uma obsessão. Porque você fica naquele disco, não consegue parar de pensar naquilo, porque já é uma característica da psique essa compulsão obsessiva em ficar pensando. Porque quando ele constela no eu, tá lá, o eu fica impotente com aquilo. O eu não consegue, às vezes você perde o sono. E fica lá, pô, eu queria parar de pensar nesse troço, não consegui. Às vezes não é obsessão, é o complexo. Mas que vai virar obsessão, se, de alguma forma, você não trabalhar esse processo. Você já acordou de manhã, por exemplo, quando você, sei lá, às vezes você acorda de manhã, cantar, vem uma música na cabeça? É um complexo. Do nada aquela música aparece, às vezes vem só a melodia, às vezes você não sabe nem a letra. Muitas vezes é o complexo. O complexo faz essas coisas, é uma voz, é um pensamento, a gente tem um coral de voz na cabeça. É muito difícil de eu chorar em filme, assim. Eu quase não choro. Eu me recordo de ter chorado em Paixão de Cristo. Difícil de não chorar naquele filme. E um segundo filme que eu chorei foi O Menino do Pijama Listrado. Porque ele fala de uma encarnação minha. Então ele foi na ferida. Então várias imagens daquele filme, ou seja, é uma projeção. Né? E ela pode ser essa projeção com essa emoção, mas ela pode ser aquela projeção também. Nossa, adoro filme de terror, né? E fico lá e goza com aquilo, né? Com assassinato, com coisa. Você não se emociona de maneira negativa, vamos dizer assim. Mas você está gozando com aquela imagem também terrível ali. Então tem... essa projeção ela pode ser egocintônica, eu posso gostar dela, ou distônica. Eu posso não gostar dela. Por isso que o conteúdo da projeção é muito importante. Porque, inclusive, ela mostra o meu lado mórbido, né? As coisas que podem mexer comigo em todos os sentidos. O meu lado, o lado divino da alma, né? Todos os aspectos. Então, a projeção ela acontece em qualquer lugar. A qualquer momento, a qualquer hora, não tem hora para ela. Muitas coisas agradam com vários tipos de emoção. Então, imagina assim, né? Que é o que eu estava falando lá. O complexo está aqui, né? A gente está falando de um complexo inconsciente, né? Um complexo espiritual aqui, ó, que é um termo que o mentor da Ivone gosta muito. E o material fica constelado em torno dele aqui, ó, igual um tufão. A imagem da pessoa entra na rede de associação do complexo. Ela entra e você começa aquela briga interna, como eu estava falando aqui. Aí você responde, o complexo responde de volta, aí você fica naquela briga e entra no chamado rancor. Ou seja, quando você observa a projeção, ela pode escoar tanto para o mundo externo, ou seja, eu pego uma imagem concreta de algo real que existe lá, ou seja, ela acontece lá fora, eu olho para a Miriam e falo, nossa, a Miriam passa uma paz, né? Então ela está quietinha ali, calada. Eu estou me projetando em cima dela, ela é real, todo mundo está vendo a Miriam ali. Pessoa tranquila e tal, gente boa, eu estou me projetando. Né? Por isso que quando você vai no psicólogo, não é bom você conhecer muito o psicólogo, né? Ter aquela intimidade. Porque quanto menos você conhece ele, mais você se projeta nele. Ele vira uma parede em branco, né? Você fica se projetando. Então não é bom manter um afastamento, não uma coisa mórbida, né? Não posso saber nada sobre ele, mas quando você está mais longe, você vira uma parede em branco para você se projetar.
Então aí você vai, o psicólogo faz isso, né? Ele trabalha em cima das projeções do paciente. E como que é aqui esse mundo externo? É isso, essa realidade. Aí eu olho aqui, né, igual a menina foi no psicanalista, né, ela viu, nossa, mas coitada dessa caneta, né, ela está longe do grupo, né, está isolada e tal. O que é que ela está falando? Está projetando, está falando dela, né? Ela está tão sozinha, por que você não coloca ela junto lá das outras canetas? É uma projeção. Ou seja, num objeto, pode ser qualquer coisa. Agora, existe outra forma também de projetar, que é quando aqui o ego, ou eu, produz imagens. Né? Que eu tenho uma imagem real, externa, que eu pego, me projeto lá fora, ou eu crio uma imagem dentro de mim, quando eu penso em alguma coisa. Aí eu peço para vocês pensarem assim, pensa numa árvore. Cada um vai pensar numa árvore. Pronto, já é uma projeção. Se eu for perguntar para cada um aqui, ó, alguns vão dizer, a minha árvore estava crescendo, a minha estava sem folha, estava no outono, a minha está não sei o quê, a minha está assado. Ou seja, aquilo ali é uma projeção. Na imagem, né, você vê como que a energia psíquica está saindo nessa imagem. A imagem é esse jarro, né, que recebe a água da energia psíquica e dá uma forma para ela. Ou seja, a projeção ela pode cair aqui, repousar numa imagem externa, ou num processo de imaginação ou fantasia, né? Que a fantasia é um fenômeno espontâneo, que mina do inconsciente. A imaginação, ela é ativa, né? Igual eu peço para vocês, pensa numa árvore, isso é a imaginação. Agora, quando você está ali, nossa, cheguei no parapeito, veio na minha cabeça que eu estava caindo lá embaixo, é uma fantasia. Né? O inconsciente está falando ali naquela imagem, ou seja, isso também é uma projeção. Faz sentido? Então, através dessas imagens, eu vou me conhecendo. Através das pessoas, das coisas, isso é muito importante. Porque como isso sai em tudo quanto é lugar, por exemplo, não é só coisa ruim, igual como a Renata falou. Ou seja, muitos dos meus aspectos divinos, de virtudes, que eu não me aproprio dela, eu posso ver nos outros. É justamente em razão desse fenômeno psicológico, claro que não é só por isso, mas em razão dele que o espiritismo não tem imagens. Porque se eu te dou um bocado de imagem para fora de você, você fica alienado de você. Olha a psique do primitivo, estava toda projetada. Né? Ele via a divindade, a virtude, a mitologia. A mitologia é uma projeção. É uma projeção. Por isso que quando a gente vai estudar as escolas psicodinâmicas da psicologia, a mitologia é tão importante. Porque lá dá para saber, como não tinha ciência, não tinha razão, o pensamento ia sem julgamento. A pessoa ia fantasiando, inventando história na cabeça, tal, porque o mundo foi criado. E à medida que ela cria a história, ela se projeta. Ou seja, aí você observa os deuses da mitologia, como eles são parecidos com as nossas tendências. Né? Por quê? Porque é uma projeção. Na realidade, os deuses são uma projeção dos arquétipos. São imagens arquetípicas. É justamente do processo da projeção nas mitologias do mundo inteiro que surgiu o conceito de arquétipo. Foi lá que a gente descobriu. Porque quando você vai lá na Europa e tem um mito, chega aqui no Brasil, onde nunca conversaram, tem o mesmo mito, o mesmo tema. Aí você vai lá na África do Sul, tem o mesmo tema. Aí você vai lá na América do Norte, o mesmo tema. Tem uma projeção que é igual para todo mundo, ou seja, tem uma parte da alma que é igual para todo mundo. Faz sentido? Ou seja, é assim que a gente descobre que tem um arquétipo, que é a base coletiva da alma. Como que um mito nasce lá e esse mesmo mito nasce aqui sem nunca ter falado? É óbvio, aí a gente que é espiritamente já vai falar, pode ser uma reencarnação. Tá, ok, pode ser uma reencarnação e eu acredito que seja e entra no conceito de arquétipo. Mas por que a alma escolhe exatamente aquele tema para pegar o mito? Foi igual o exemplo que eu trouxe aqui. Tinha uma menininha de 5, 6 anos que estava no enterro e ela saiu pedindo moeda para todo mundo no enterro, porque ela queria colocar a moeda nos olhos do cadáver que estava se despedindo, né, que estava velando. Esse faz parte da mitologia essa imagem, né?
do Caronte, as moedas para você bota nos olhos para pagar o barqueiro para levar a alma, né, para o Hades. E essa menina estava lá. E você fala, mas ela pode ter vivido isso, ela pode ter vivido na Grécia. Ok, ela pode ter vivido na Grécia, mas por que essa lembrança? Por que ela não lembrou de outra coisa? Porque, na realidade, a criança está mais próxima do arquétipo. Ela tem pouco conteúdo pessoal. Né? Não digo pouco assim, mas é pouco material constelado pessoal, né? A personalidade ainda está em formação, ou seja, ela está muito mais no coletivo do que no individual, porque está formando, né? Então, quando a gente pensa nesse processo, a gente observa quanto que a projeção afeta, inclusive, a vivência religiosa. As questões que ocorrem, por exemplo, nas relações na casa espírita. A coisa mais difícil que tem para se trabalhar na casa espírita é a relação entre os trabalhadores. Não existe outra coisa mais difícil. Você cuida de pobre que está morrendo, está dando tiro, leva lá, vai lá na guerra, leva injeção, volta para casa, atende os outros de graça, é fácil. Agora vai lidar lá dentro da casa. É briga de poder, é gente querendo acha ruim, tu fala isso, o outro briga. É ou não é? Quando você pensa no arquétipo, né, ele sempre vai ser vestido de um material pessoal. Né? Então, quando ele não vai sair puro como saiu nessa menina. Ali era quase literal, era a literalidade do arquétipo, né? Mas mesmo assim ainda tinha um conteúdo pessoal, porque na realidade ela estava vivendo aquilo na experiência familiar dela, nas emoções dela, no lugar dela. O tema é o mesmo, mas todo aquele tema ele é recheado de coisas pessoais. Então o arquétipo ele sempre se realiza através de um conteúdo mais pessoal. Os temas que se repetem, mas eles vão ser os temas dentro das suas experiências pessoais. Está entendendo? Por exemplo, no caso da avó da Valéria, né? Ela pode viver N arquétipos ali, mas vai ser encoberto por essas imagens de fazenda, pelas experiências da cozinha. Eles vão ser vestidos dessas imagens, porque a experiência pessoal dela dá essa roupa ao arquétipo. É óbvio assim, eu não me lembro, não me recordo de nenhum, mas obviamente que se fosse, aconteceria dessa forma. Entende? O arquétipo sempre se banha no conteúdo pessoal para sair. É o tema que é comum a todos, né? Por exemplo, vamos pegar um sonho assim, que uma pessoa sonha que ela está no mar e que está vindo uma onda e que está engolindo a cidade onde ela está passando as férias. Né? Aí o outro sonha que estava, sei lá, deitado numa rede na varanda de casa e que era perto de um lago, começou a chover tanto que o rio encheu e engoliu a casa dele. São os dois temas de invasão pela água. O tema é o mesmo, mas a imagem, toda a vivência é da pessoa, é do conteúdo dela. Mas o tema de invasão pela água é o mesmo. Entende? Por exemplo, sonhei que tinha um bandido entrando na minha casa. Beleza, pode ser no seu apartamento e um bandido que você vê, negro, branco, pequeno, baixo, tal, tá lá. Aí o outro pensa, não, já é numa casa de um andar, com grama, com tal. Então tem todo um conteúdo pessoal que veste o tema nas suas experiências. Entendeu? Então a manifestação do arquétipo é sempre assim. Por exemplo, o livro vermelho do Jung, né? Que ele faz essa experiência de materializar em mais os complexos dele, ele vai trabalhando o processo de individuação dele ali. A gente vê temas arquetípicos lá nesse livro vermelho dele, mas que são recheados de expressões da vida pessoal dele, né, das coisas dele, de como que ele experimentava aquilo, né, a forma como ele desenha, como ele via, é tudo dele, mas os temas é muito parecido com o tema de todos nós. Os símbolos são as imagens. E as projeções acontecem através desse símbolo. Esse símbolo pode ser um símbolo real, concreto, de algo aqui fora, né? Ou pode ser um símbolo que o ego produz aqui, através da fantasia e da imaginação. Por isso que é muito importante observar as suas fantasias. As fantasias de toda ordem que você tem. Né? Eu tenho medo de viajar e, sei lá, chegar lá, ter um acidente e eu morrer nessa viagem. Eu tinha essa fantasia. Aí você tem que observar, né? Tem alguma coisa, né, que está sendo mortificada, é um complexo que está morrendo. A fantasia, ela indica esse processo. Por exemplo, num ritual religioso, eu estou diante de projeções.
Esse é um dos motivos que o Espiritismo não tem rituais. Porque quando você... deixa eu pensar num ritual aqui. No ritual lá que a gente citou do indígena lá, né? Que ele matava o urso, tirava as entranhas de dentro do urso, a imagem do urso. Olha o que é que ele projetava no urso. Olha o que é que era o urso para ele. Aí você perguntava, Primitivo, o que é o urso para você? Ah, é muito forte, né? É uma coisa que passa muita coragem, é destemido, vai em qualquer lugar. Todos os animais da floresta respeitam ele. Pronto, está projetando. Quando você perguntou para ele o que é o urso, ele começou a projetar. Aí eu vou matar esse urso para entrar dentro dele. Ou seja, ele já via a coragem que era dele, que ele não acessava, ele via no bicho. Aí ele faz um ritual mágico para ativar uma função psíquica dentro dele, que estava alienada. E depois que ele passa por uma coisa que aparentemente é mágica e não tinha nada a ver, ele acredita que adquiriu aquela virtude. Ou seja, essa projeção ela vai gerando esse rito, né? Ela vai funcionando como uma maneira de fazer uma aquisição, de trazer para a consciência uma coisa que eu achava que não tinha, que eu estava vendo no urso, né? Então, nos rituais aparece muito isso. Por isso que, por exemplo, a gente não tem santos. Santos, né? Os santos formalmente estabelecidos com as imagens para adorar, né? Não tem colares, não tem objetos protetores nesse sentido. Porque tudo isso são projeções. Ou seja, o que está no objeto é teu. Essa proteção reza que ela é tua. Você faz a tua proteção, né? Através da oração, da prece que você acredita que tem nesse colar, nesse anel, está dentro da tua psique. O anel é só um anel. Se a gente quebrar ele vai embora e você vai continuar protegido. Percebe o efeito da projeção? Tem um personagem lá no livro do André Luiz que vão buscar ele no matadouro. E lá, os espíritos que serviciavam ele lá naquele lugar viviam do fluido do sangue dos animais. É ou não é? Vocês já leram esse aí? Eu não lembro qual era o livro. Eu li quando eu era adolescente. Ou seja, tem tempo. Oi. Então ele vai lá, então é possível, né? Então essas imagens, todas essas imagens, inclusive as experiências do mundo espiritual, elas ficam arquivadas no inconsciente e a gente pode projetar elas. Percebe? Da onde a gente acha que sai a imagem do vampiro, do lobisomem, né? Ou seja, são projeções do inconsciente. Porque na plasticidade perispiritual eu posso ter um fenômeno de zoantropia ou de licantropia. E essa experiência fica no meu inconsciente. Aí depois eu vou e escrevo um livro, que é uma projeção, contando a história de um homem que tem duas personalidades, que de dia ele é um homem, de noite ele é um lobo. Faz sentido? Ou seja, as experiências que eu vivo lá no umbral e tudo, eu posso projetar elas. Elas, inclusive, eu posso passar... Ele fala assim, ó, tem um livro do André Luiz que ele conta a história de um homem que ele ficou muito tempo sendo escravizado no umbral, passando por experiências terríveis lá no umbral. Por experiências terríveis lá no umbral, né? E quando ele reencarnou, o que acontecia? Ele desdobrava no sono, quando ele desdobrava, só dele ver a presença dos espíritos que fizeram mal a ele, ele tinha convulsão. Constelava o complexo da experiência. Ou seja, a experiência no umbral vira um complexo. Quando ele olha para o sicário dele, constela. Aí ele experimenta uma convulsão. Agora imagina que essa mesma pessoa possa ver alguém que é parecido com alguém que maltratou ela. Ela vai ter uma convulsão. Pela projeção. Percebe como é tenso o negócio? É forte, não é? Você observa, ó, durante muito tempo a gente passou por um politeísmo, não é assim? Que foram vários deuses, ou seja, nossa psique estava toda fora de nós. Ela estava toda projetada na imagem mitológica. Aí aparece um outro deus, chamado Iavé, Javé ou Jeová.
Veja só, ele pegou o que estava pulverizado e concentrou num Deus só, que é uma projeção. Isso aqui é projeção, isso aqui é projeção. Eu estou projetando o quê? São projeções do inconsciente, os self, os complexos estão se manifestando aqui. Aí esse Deus, ele era dual, ele era bom e era ruim, né? Ele fazia coisas duais. Aí aparece Jesus e desmantela a projeção, falou, ó, isso aqui, ó, não existe. Isso aí que vocês estão falando, só existe um Deus. Quando Jesus apareceu, ele arrebenta com as projeções e fala, é impossível Deus ser dual. Ele só é bom, é só amor. Aí o que acontece com a criatura humana que era devoto dessas coisas aqui? A energia que estava projetada lá nessas imagens escoa para dentro da psique. O que era divino dentro da psique ainda encontra amparo na imagem do Deus de Jesus, que ele apresenta, mas ficou faltando a parte da sombra, que eu não tinha onde projetar. Aí o que ele criou? O demônio. E o demônio é uma projeção que nasce dentro da psique coletiva. É uma imagem que vem de dentro. Para poder eu ter um lugar para a energia voltar a circular. Está fazendo sentido ou não? Olha só, a projeção monta uma religião. De tão tenso que é o negócio. Ou seja, aí agora eu tinha onde projetar o meu aspecto divino, porque na realidade esse Deus é um mistério. Eu não sei quem é. Não sei o que é, porque se eu soubesse não seria Deus. E aparece a figura de um demônio que aí eu sou mais próximo, falo bem dele, né? Eu conheço profundamente as coisas que ele quer. Por quê? Porque ele é a projeção da minha sombra. Quando eu faço esse processo, eu começo a entrar num lugar, ou seja, fica uma criatura humana aqui, sob a égide de um Deus e sob a égide de um demônio. Com duas projeções aqui. Se está projetado, não sou eu que coordeno minha vida. Aí eu caio, eu viro vítima do destino. Porque ou é Deus ou é o demônio que manda. Para sanar isso aqui, fora que eu já nascia pecador. Eu já nascia marcado, porque Adão e Eva já tinham me ferrado. Eu não tinha nem respirado e eles já tinham me pego já. Então eu já nascia com isso. Para sanar, a gente tem uma dinâmica na psique, que é uma dinâmica de que toda vez quando a gente experimenta um medo, a gente tem uma tendência a fazer rituais de proteção energética. O toque é isso. O transtorno obsessivo compulsivo. Eu venho aqui, eu tenho um toque, se eu pegar na mão de alguém, eu vou ser contaminado. Aí eu faço um ritual que eu pego, experimento um medo e uma ansiedade de contaminação, aí eu vou lavar a mão. Já virou um ritual, é um ritual pessoal, ele não é religioso, mas é um ritual. E isso é uma dinâmica da psique, e ela sempre existiu. A gente sempre fez esses rituais. Aí o que é que começou a sair daqui? Ó? Se eu já estou com a sombra, né, eu já nasço ensombrado, estou na mão de um Deus e um demônio, eu não tenho, né, saída, né? Então eu vou começar a inventar ou projetar, na realidade, uma dinâmica inconsciente da minha energia para poder dar uma solução, não uma solução, mas uma higiene para eu poder me manter em pé. Porque quando eu vou lá lavar a mão, não acaba o meu conflito. Toda vez que eu pego, eu tenho que voltar lá para lavar a mão. Ele só diminui a minha ansiedade. Ou seja, vira uma compulsão. Uma compulsão. E o rito religioso entra nessa corrente aí. Porque o que acontecia? Esse homem que estava emparedado nesse contexto, surge a figura de um intermediário de Deus, que ele podia conversar. Que era um pai, um grande pai. Aí o que ele fazia? Ele ia lá e confessava os aspectos que o demônio tentava ele. Né? Aí ele falava, ó, fiz isso, fiz aquilo, hoje, que até hoje a gente usa em psicoterapia. A primeira fase da psicoterapia, quando a pessoa entra, é a confissão. Né? Quando a pessoa não faz a confissão, ela está toda projetada. Porque eu só tenho como confessar os meus pecados. Eu não tenho como confessar os pecados da Andréia. Eu não conheço a vida dela. Aí a pessoa chega lá, senta no consultório e ela começa a falar dos outros. Ou seja, está projetando. Quando ela começa a contar os próprios pecados, ela para de projetar. Ou seja, quando a pessoa vai entrar em tratamento, ela começa a se confessar. Percebe? Esse é o efeito da projeção. Quando aparece essa figura, o homem está emparedado nesse contexto aqui,
ele encontra um intermediário que é representante de Deus, que já estava tomado por um processo de inflação, porque ele era imagem, né, e semelhança, ele não trabalhava, ele só rezava, isso não pertencia a ele, era um membro divino. E o que é que ele faz? Ele começa a dar uma receita, através do processo da confissão, para que você pudesse lidar com os seus complexos. Aí ele falava assim, ele dava uma quantidade de preces lá para você. Ou então ele dizia que você tinha que pagar alguma coisa para você não ir para lá. Quando você faz isso, quando eu faço assim, ó, eu fiz alguma coisa que é ruim. Por que eu fiz alguma coisa que é ruim? Porque eu sou um self, que é cheio de complexo, e eu tenho um ego que está rodeado de uma série de subpersonalidades. Quando essa subpersonalidade sombria me visita, me faz fazer algo ruim. Aí o que é que eu faço? Ela está inconsciente, e ela me tomando me faz fazer a coisa ruim. Aí eu chego para você e faço assim, ó, faço uma quantidade de orações que o resultado, que é muitas vezes é culpa do complexo inconsciente, né? É depressão. Qual é o efeito disso? Ele tira o efeito emocional do encontro com a sombra. Eu falo, faça tantas preces, ó a mágica, ó o pensamento mágico, que você vai estar perdoado. Eu tenho esse poder e te perdoo. Pronto, quando eu faço isso, eu apazigo o efeito emocional do encontro com a sombra. Está entendendo? Ou seja, eu não adoeço, mas eu também não individuo. Eu fico num campo protetor de alienação de mim mesmo. Aí toda vez que um complexo constela e que me leva a cometer um ato negativo, ou até um ato divino, ele nunca é meu. Ou ele é do demônio ou é de Deus. Ou seja, eu não reconheço o meu lado sombrio, mas também não reconheço também o bom. E estaciono. Porque fazer a crise é começar a fazer o processo de individuação, é encontrar a sombra. Então, como foi no caso do Lutero lá, né? Ele pagou para o avô dele sair do inferno, né? Quando ele faz isso, ó, paga lá, ou seja, ele estava mal, pensando na imagem do avô. Como ele estava pensando na imagem do avô, ele estava projetando no avô. Ele já estava vendo um inferno, uma coisa lá, ou seja, o Lutero tinha um complexo que estava constelado, mas que estava projetado na imagem do avô no inferno. Quando ele paga, aí ele sana isso aqui. Toda vez que constelar, eu vou lá e pago. Aí vira um toque. Eu não melhoro e nem pioro. E fica assim. Eu fico estável dentro de um muro protetor que não me leva para lugar nenhum. Eu não promovo o encontro com a sombra, né, que precisa do atrito da lei do trabalho, né, mas e também não acesso meus aspectos divinos, minha capacidade de curar, de orar, de prece. É tanto que a prece vem de fora, ele tem a conta para mim. Ou seja, ele se sobrepõe ao meu divino, que é o meu self. O meu self que tem que saber qual é o momento da cura, né? Não pode vir da boca de outra pessoa. Porque, na realidade, a mesma configuração inconsciente, ela está se apresentando nos símbolos do Espiritismo, que é o obsessor, que é a cabine milagrosa do passe. Ou seja, os mesmos mecanismos inconscientes se remontam em imagens novas. É beber vinho velho em garrafa nova. Porque não tá, a psique não mudou, né? Ainda está inconsciente. Então ele acha que se ele passar na desobsessão, é o mesmo efeito da quantidade de preces. Pô, tira esse troço de mim. Aí ele quer voltar para a conduta alienada dele, da pessoa, sem melhorar em nada. Ou seja, o que é que mudou para essa pessoa? Ela não mudou, ela não teve uma crise moral que era necessária. Talvez se ela adoecesse, seria melhor para ela. Porque ela ia começar a pensar na dor como um processo de convite à reflexão, o que não acontece. É óbvio que há pessoas que vivem os símbolos de outras religiões, que são cheias de símbolos, de maneira totalmente diferente. Há casos e casos, mas há uma tendência coletiva da psique a nos alienar de nós mesmos. Ou seja, nós não fazemos uma crise, mas também nós não evoluímos. Você entende o porquê que Joana trouxe isso para cá? Porque isso, inclusive, faz a gente entender por que o Espiritismo foi estruturado dessa forma. O Espiritismo ele não tem imagens externas de adoração.
Mas hoje a psique, hoje a gente olhando para a psique, se remonta, por exemplo, nos palestrantes. É óbvio que tem homens que fazem palestra, que, na minha opinião, Chico era um deles, que não era um palestrante, mas quem não se aproximasse dele, não se emocionasse, porque ele era um espírito que estava muito acima de nós, ali havia uma realidade energética. Mas há outros que são chão de fábrica, igual a nós. E as pessoas estão lá adorando essas pessoas, encontram uma salvação, mas ao mesmo tempo também uma perdição. Teve uma pessoa que descobriu recentemente que um dos palestrantes se separou, ele nunca mais assistiu palestra dele. Porque eu não acredito, ou seja, olha só, uma projeção, né? Cadê o santo que eu adorava, né? Como se a pessoa não pudesse separar. O ritual ele não surge por acaso. Ele já existe dentro de mim, energeticamente. É como a energia anda no meu inconsciente. É como ela funciona. E eu vou e materializo isso num rito coletivo. É igual eu pegar o exemplo que eu dei do esquizofrênico na aula passada, que ele ficava arrumando os móveis. Ele estava num ritual. Mas era um ritual pessoal, não religioso. E aquele rito, daquela função que a gente chama de psicoide, que interage entre a alma e a matéria, criou aquele movimento porque o ego não estava conseguindo assimilar aquilo. Então, o movimento de arrumar os móveis refletia uma dinâmica do que o self estava tentando fazer no inconsciente. O self estava tentando arrumar a casa, né? Ou seja, o rito surge como uma projeção de uma dinâmica da energia inconsciente. Se eu continuo fazendo o rito, eu não me aproprio da minha dinâmica. Olhe direto para a dinâmica, em vez de ficar preso no rito. Está entendendo? Então, se eu olhar direto para o inconsciente, eu não preciso disso. Na realidade, eu vou continuar fazendo rituais, mas são rituais que não são religiosos, são pessoais. São rituais nos quais você vai fazer uma transformação e muitas vezes ela acontece, como no caso desse esquizofrênico. É aquele dia que você acorda assim na sua casa, hoje eu vou arrumar todos os livros que estão na prateleira. Tem alguma coisa acontecendo no inconsciente. É igual, por exemplo, quando eu mudei de profissão. Eu demorei muito tempo para levar meus livros para o meu consultório. E estava lá. E um dia eu notei, por que eu não cheguei ainda, né? Eu ainda não estou aqui. Aí, de repente, um dia eu comecei a levar os livros. Aí minha alma começou a chegar. Eu saí de uma dúvida que eu estava. Ou seja, eu fiz um ritual. Um ritual pessoal que estava projetado nos livros. Ou seja, estava acontecendo uma dinâmica afetiva no meu inconsciente que não passa no ego. E o ego experimenta como um rito. Está entendendo? Faz sentido ou não? É um símbolo. Mas é meu. É só meu. E fechou, acabou. Ele não se repete ao longo do tempo. E na realidade ele faz eu me apropriar de uma coisa minha que estava acontecendo para mim. Agora, se eu crio um rito que vem de fora, que a psique inconsciente de outro indivíduo criou, e que eu uso ele como receita para mim, para o meu self, tem uma chance muito grande de eu estar abortando a individuação, que é o que acontece na maioria das vezes. Ou seja, toda vez que o que é individuação, que a gente vai estudar? É eu tornar-me a mim mesmo, é eu realizar o self. Se eu vou tornar a mim mesmo, é uma meta individual, individuação, que só eu posso fazer. Como que eu vou fazer diante de uma receita coletiva uma coisa pessoal? Não tem como. Ou seja, a chance desse ritual abortar o meu processo de individuação é de 99,9%. Faz sentido? E é por isso que o Espiritismo falou, vamos acabar, e eu vou trazer métodos, para que quando você encontrar com a sombra, você vai fazer uma crise, mas fique com o olho nela. Aí quando você estiver na crise, olhando para ela, aí você vem tomar um passe, mas continue olhando para ela. Porque o passe não vai lhe salvar. Ele vai te ajudar a suportar. Pode ser que ele te cure? Pode. Vai depender do teu self e do teu merecimento. Pode ser, mas não é mágico. Percebe a diferença? É muito mais próximo de um método científico do que uma projeção do inconsciente que vira um ritual religioso. Ah, mas eu tenho um demônio que me persegue. Ok, esse demônio existe, aí entra a lógica. E a lógica arrebenta a projeção. Ele te persegue porque você fez alguma coisa com ele. A gente vai conversar com ele. Se ele te perdoar, aí você está livre para lidar só com a sua consciência, porque não acabou, você vai ter que espiar.
Se não, aqui não tem mágica. Você vai passar na desobsessão, vai tomar um passe, você vai até se sentir melhor, mas você vai ter que continuar olhando e saber por que ele está te perseguindo. Ou seja, eu não te alieno de você. Eu faço você se encontrar com você e te ajudo a te encontrar. Ah, mas está difícil, eu não estou suportando olhar para mim mesmo. Então vamos fazer o método do passe, da água fluidificada, para ficar robustinho e continuar olhando. Percebe uma diferença enorme, enorme. E é justamente por isso que o Espiritismo não adotou rituais coletivos. Ele promove rituais de transformação pessoal, que não são religiosos. Porque ele não acontece dentro da casa espírita, ele acontece dentro da tua vida pessoal. Como foi nesse meu caso dos livros lá. Né? Desse esquizofrênico arrumando os móveis. Ou seja, é uma coisa que não pode ser considerado um ritual religioso, porque o ritual religioso é ad eterno. Passa geração em geração, as pessoas estão cultuando aquele rito. Quando ele é pessoal, ele faz o rito da energia, ele acontece e acaba. Aí você faz outro, acontece e acaba. Ele não se cristaliza na linha do tempo. É totalmente diferente. Porque ele está promovendo um movimento e não uma cristalização. O Jung gosta muito de falar de um muro protetor, né? Aí ele disse que olhava para os pacientes dele, assim, que eram católicos, de várias outras religiões, protestantes, tal. E quando ele via que a psique estava se ajeitando naquelas imagens lá, do demônio, dos símbolos, da cruz, do negócio todo, ele, fica aí, você já está curado, fica aí nesse negócio. E tinha gente que curava, né? Mas é uma cura inconsciente, que o self está passando por aquele processo. E muitas vezes o ego não participa, fica inconsciente para o ego aquilo. E o que o Espiritismo propõe é o oposto. Ele quer o quê? Eu quero que esse ego seja um participante ativo do processo de transformação. E esse ego ele tem que se apropriar dessa sombra dele, que não é ruim, que é boa e é original. Que é a história, a sua história. E a gente tem que honrar essa nossa história de primitivo, de homem das cavernas, papai que vem até agora. Aí o Espiritismo fala, eu quero que você se aproprie disso e quero que você também realize coisas que você não realizou. Se eu te dou uma receita que vem de mim, vou estar me sobrepondo ao teu Deus interior, que só ele sabe o que você vai ser. Então ela não pode sair de mim, ela só pode sair de você. Se eu coloco um rito em cima, eu me sobreponho ao self. A religião é uma escolha inconsciente. Né? Você entra onde o seu inconsciente escolheu. Aquelas imagens para você cultuar, viver, experimentar. É aquele momento da tua psique. E tem muitas pessoas que fazem processo de individuação em núcleos extremamente simbólicos, no sentido de imagens exteriores, né? Com a psique projetada, e elas vão muito além do que qualquer um racional aqui, né? No sentido espírita, que é muito racional. Ou seja, mas é muito importante a gente não ver essa questão histórica das outras religiões como algo negativo. Na realidade, nós estamos onde a nossa psique precisa. Todas as religiões têm uma função. Né? Tanto que a quantidade de pessoas hoje que a gente tem que vem para o Espiritismo e daqui a pouco muda de religião. Se sente muito mais realizado em outro contexto. Errado de forma alguma. Seja um bom em algum lugar onde sua psique se completa do que ser um mal num lugar que não tem nada a ver contigo. Né? Mas a proposta do Espiritismo vem dessa análise psicológica. Porque isso criou fatores, por exemplo, isso gera uma inquisição, no qual eu me vejo incorporado numa coisa divina, né? E que eu me acho no direito de ser censor de vida e morte de outras pessoas. Veja só a que nível chegou a projeção. Né? O grau, que já é outro processo que a gente vai ver na próxima aula, que existem outros mecanismos de defesa, mas a projeção merece uma importância grande, de identificação, né, que gera uma inflação de tal que o indivíduo fica cego, mata o outro, né? Como, por exemplo, nas religiões que pegam textos mitológicos, literalizam esses textos, massacram a mulher, assassinam pessoas, levantam questões de terrorismo no mundo por conta de uma ideia religiosa. Olha o nível que chega a projeção. Então a gente está falando aqui de um nível controlado, mas essa projeção ela pode chegar num nível tão primitivo que você vira uma pessoa extremamente primitiva. Né?
Você olha para o outro e fala, não, se você não se enquadrar nessa imagem, eu te mato. E ao ponto de não ter remorso nenhum por isso, porque é em nome de Deus. Olha só. Isso é o efeito, né? Compreende o perigo disso? Ou seja, à medida que você vai colocando esses processos, quanto mais eu pululo, coloco uma série de imagens exteriores, a minha tendência é a minha alma está toda lá fora. Eu vejo ela lá fora. Então, por exemplo, quando a pessoa vai lá e faz a prece para a imagem de barro, dá certo? Claro que dá. Mas ela está projetando um aspecto que é dela mesmo. Ela olha para o santo, ela faz a prece, ela mentaliza, a gente sabe que existe o mundo dos fluidos, a gente sabe, mas ela não se vê naquele lugar. Ela se vê impotente diante de uma imagem que está muito além dela. E essa imagem que muitas vezes a gente vê no santo, ela é uma energia arquetípica. E se eu coloco uma imagem lá para fora, ela pode acontecer? Pode, mas eu continuo vendo aquilo como se não fosse meu. Eu não me aproprio de mim. Está lá fora. Igual lá no grupo das mulheres lá que de alguma forma tiveram a experiência de algum tipo de aborto. Elas criaram um grupo para salvar mulheres que queriam abortar. Quem criou essa atividade foi o inconsciente delas. O self já estava trabalhando como um processo de projeção. Aqui, eu tenho uma mãe sendo salva, uma criança sendo salva. É ruim isso? Claro que não. Né? Essa projeção vai virar amor. Mas ela é de quem? É delas. Não é um rito coletivo. O self delas criou esse trabalho. Tanto que você chega no centro, nossa, eu acho que eu vou trabalhar com criança. Nossa, eu acho que eu vou dar palestra. Já está projetando. E pode ser a projeção de um conteúdo de outra encarnação. A coisa que você escolhe para fazer é uma projeção do lugar onde você vai se curar. Do conflito. Faz sentido? Aí por isso, quando você começa a fazer, aí começa a resolver o complexo. Você começa a fazer a expiação. Aí você começa a sentir bem, aí dá aquela sensação de plenitude. Ou seja, a mesma coisa que você faz no seu trabalho, que o seu inconsciente escolhe para você fazer caridade, é o mesmo processo que o esquizofrênico que arrumava os móveis estava fazendo. É a mesma coisa. É de uma função da psique intermediária, né? Vocês já viram as funções da psique objetiva, a gente já viu. Ânima, ânimos, arquétipo, complexo, a sombra, o ego e o self. São as estruturas da psique lá, né? Só que tem uma parte da psique que ela faz essa ligação, né? Como se ela ficasse... É uma função muito parecida com o perispírito, que ela liga o espírito ao corpo, não é assim? Tem uma energia ali, né, intermediária, não é assim? Na psique tem isso também, ela sai no rito. Né? Ela acontece no rito. É quase como se fosse uma... Não é isso, mas se a gente pudesse fazer uma comparação, um efeito físico do que está acontecendo dentro de mim. Você sabe onde é que a gente vê exatamente isso, essa dinâmica energética inconsciente? Na alquimia antiga. Na alquimia antiga. A alquimia, ela tá na mesma proporção, né, ela está no mesmo patamar da mitologia. Porque a alquimia é pré-química. Era tudo inventado. Era uma imaginação ativa. Na realidade, não era que é inventado. É uma projeção do inconsciente. Qual era a meta deles? Transformar um metal bruto em ouro lá. Hoje, quando você vai analisar o sonho das pessoas, os mesmos temas que estão nos manuais de alquimia aparecem no sonho. Sem as pessoas nunca terem lido um manual de alquimia. Está lá, as mesmas coisas lá. As mesmas transmutações da energia, que é o karma. O karma, na realidade, é a lei de ação e reação. É essa energia que é acontecendo e fazendo o seu processo, né? Ela está aqui inflamando, pegando fogo, né? Está lá calcinando, como no processo alquímico. E o trabalho da alma para curar é o quê? É esfriar esse troço. Ó. Tem que passar por uma alquimia energética esse troço. Aí o que é que... Tudo isso que estava aqui foi projetado no manual de alquimia, que é um monte de imagem.
Aí saiu lá. Aí você lê e vê o inconsciente ali funcionando. Agora você vê que a todo tempo, na nossa dinâmica, que a gente pode falar que é do espírita, os processos inconscientes se remontam a todo tempo. A gente vê um médium assim, muitas vezes na reunião de desobsessão. Nossa, eu preciso incorporar o espírito para poder ajudar ele. Esse pensamento mágico, ele está em todo lugar, a todo tempo. A gente sempre projeta alguma coisa, ou tem uma avaliação equivocada de alguma coisa, né? Eu só vou melhorar se eu tomar tantos passos na semana. Tudo vai virando um ritual, né? Tudo que é inconsciente vira um rito. E como é um rito, inconsciente, com o tempo vai virando sem sentido. Ele não satisfaz. Vai ter uma hora que você vai fazer uma crise. Aí esse é o momento que a gente cansa de ir para o centro, né? Já fiquei nessa atividade não sei quantos anos e tal, e não sei o quê, não quero saber, não gosto de fulano de tal, não gosto de cicrano de tal, e as coisas vão perdendo sentido. Por quê? Porque na realidade são problemas nossos que saem da instituição. A própria instituição é um objeto de projeção, né? É uma grande mãe, né? Que acolhe, que nutre, que faz, e tem que ser, né? Mas, de alguma forma, a gente tem que ter um pouco de consciência a respeito dessas relações. Porque, como o espírito ele não tem mais o demônio, e ele se percebe responsável disso, os outros companheiros dele viram os demônios. O demônio é o meu amigo que trabalha comigo, que dá paz comigo. Ele é o obsidiado. Ele é o que faz a balbúrdia, que persegue, que tá tudo no outro. Porque nós não temos mais outro lugar para repousar essas coisas. Então isso viram brigas de poder entre nós, viram conflitos pessoais entre nós, envolvimentos amorosos entre nós que não deveriam acontecer, coisas que vão minando as relações da casa espírita. Então quando a Joana traz essa proposta é o quê? Somos seres humanos. Cadê a sua humanidade? Com toda a tua sombra, com toda a tua... É um ser humano que está ali. Porque a tendência é a gente fazer uma persona do santo. Né? É tentar se enquadrar na imagem de alguém que a gente não é. Então isso vai gerando crise. Se eu estou enquadrado na persona, a minha sombra vai ser projetada. Né? Porque se o ego se vê como um santo, a sombra ali não passa. Se ela não sai em mim, ela tem que sair em alguém. Vai sair em algum lugar. E quando ela sai, ela causa esse prejuízo. Aí eu viro uma pessoa julgadora, que faço atividade sem sentido na minha vida, passo a viver um papel que não é meu, começo a não me autorrealizar como ser humano, como espírito, me afasto do meu cronograma espiritual, da minha missão. Olha a consequência disso tudo. Então eu vou lutar e vou manter uma imagem que não sou eu. Né? Eu vou querer ser o Chico, o Divaldo, o fulano de tal, Beltrano, o Cicrano, mas aquela é a missão deles. Qual é a minha missão? Né? Qual é o meu compromisso espiritual? Aí eu começo a falar de uma realidade psíquica, né? Onde que eu estou? Né? Faz sentido? Percebe a importância desse tema? É importante ou não é? Ou seja, é um negócio que perpassa desde aspectos pessoais, das minhas relações, em todas as áreas da minha vida, né? Até um aspecto institucional, quando se fala do espiritismo, do centro que eu frequento, da instituição Casa Espírita, eu me projeto em qualquer coisa. E como eu me relaciono com essas coisas, né? Uma religião, ela não nasce por acaso, ela já existe no inconsciente das criaturas. O espiritismo tem uma diferença primordial, que ele não foi uma projeção. Porque ele veio de lá para cá. Ele não veio da minha psique para a Terra. Ela veio de uma psique invisível, que pensou ela antes e trouxe para cá. Falou, você vai escrever aí que eu estou ditando aí, né? Aí faz o livro dos espíritos. Ou seja, não é uma projeção. Eu vou te contar o que é que tem atrás da projeção. Aí ele contou. A ideia que tu tirou de inferno não é um inferno, é um umbral, é uma região consciencial. Aí pronto, acabou a projeção. Porque a gente não tinha imagem real do que era o inferno. Se eu não tinha imagem real, tudo que eu imaginava do inferno era uma projeção do meu inconsciente. É ou não é? Aí quando chega um espírito e fala assim, o umbral é assim, que está escrito aqui no Ivone Pereira do Amaral, aqui, olha aqui. Aí ela vai descrever e pronto, desmantela a projeção. Entende?
Ou seja, aquele corpo religioso começa a mudar. A energia que estava fora começa a voltar, como uma borracha para dentro da alma. E ela vai vitalizar coisas muito boas e coisas muito primitivas. Ou seja, o espírito ele tem uma tendência a ficar em movimento, né? Acho que foi o Einstein que falou isso, né? A vida, estar na vida, no processo de individuação, é igual andar de bicicleta. Você tem que estar sempre em movimento. Parar, você cai da bicicleta. Ou seja, você tem que estar sempre pedalando. Tem que estar pedalando. Tem que estar em movimento. Agora, não adianta nada vocês ouvirem tudo isso aqui, sair da casa de vocês, papapá, e falar, nossa, agora eu estou super inteligente, eu sei para você eu explicar o que é uma projeção. Melhor que nem tivesse sabido isso aqui. Se você não usar isso para a tua vida prática, não adianta você ler livro nenhum. Fez a crise, começa a se perguntar, né? Meu Deus, por que eu estou sentindo isso, né? Por que eu não consigo perdoar? Você já está diante de uma projeção. Estou preso na imagem dessa pessoa aqui e tal, não consigo perdoar, né? O complexo já está lá constelado, se questiona, né? Aí o problema já não é mais o outro, já sou eu. Que estou naquele diálogo interno, discutindo ali com os meus monstros internos, brigando, aquela coisa fala no ouvido, né? Aí sonha com a pessoa, lembra da pessoa, fica naquela auto-obsessão, complexo falando no ouvido. Se você não olha isso aqui, né? Algumas pessoas... eu já recebi muitas críticas disso. Falando que isso aqui é tipo um cientificismo exagerado. Como no sentido de que a gente não precisa disso. Realmente, pode tocar o barco sem isso. Mas quando você começa a usar isso, isso dá uma acelerada aí na coisa. Muda muita coisa. Deve ter um sentido, um espírito que encontrou com Jesus, como Joana de Ângeles, teve com Francisco de Assis. Olha só a pequenez dessa criatura. E depois faz um trabalho, não no Brasil, no mundo, através de um médium, e escreve um livro desse. Isso precisa ouvir, né? Não faz sentido isso? Deixa eu ouvir o que essa mulher está falando, porque tem alguma coisa que ela está colocando nesses livros aí que está diferente. Tem alguma coisa que não está legal entre a gente. Aí ela coloca no livro. Ela bota lá no livro. Então eu começo a olhar isso com outro olhar. E a pessoa que olha com o olhar do espírita racional, ela vê isso aqui como uma inovação que não tem sentido algum. Né? Não tem sentido. Ela observa um movimento como esse e ela não entende da necessidade do porquê estudar isso. Enfim, é isso aí. Quando você começa a viver isso na prática, a você ler o livro e vivenciar isso, faz isso e depois você me conta. Como é que tua vida vai ficar? A vida não mudou nada, os problemas estão tudo aí. E eu estou totalmente diferente. A minha mulher continua a mesma coisa, o meu filho mesmo trabalho, meu chefe o mesmo cão chupando manga, fulano de tal do mesmo jeito e eu estou bem. Não mudou nada lá fora, ou seja, essa é a mudança real. E aí a pessoa, parece que eu tirei um peso, né? Que eu mesmo coloquei nas minhas costas, né? Esse é o processo de se apropriar de si, né? É a pessoa tornando-se ela mesma, né? E vivendo aquele processo. A Joana fala que o homem consciente, não há evento externo que tire ele dessa paz interior que se conquista, né? É um mergulho para dentro. As pessoas, por exemplo, observam nas obras da Joana de Ângeles lá. Não entendo nada do que ela fala, e é verdade, não é um conhecimento simples, acessível, vai exigir esforço como todo outro qualquer conhecimento. Você lê a Gênesis, é um livro super difícil. O livro dos Espíritos não é um livro fácil. Até hoje eu não peguei um livro, nossa, né, que você lê assim, entende tudo. Você lê, estudar, não tem nenhum livro fácil. O Espiritismo ele não apresenta essa coisa assim, né? Com exceção de alguns romances e tal, que tem um ponto mais denso ou outro ou não. Mas essas mesmas pessoas que fazem essas críticas, né, como trazer esse instrumento científico para fazer uma mudança moral significativa, são as mesmas pessoas que de repente trazem a apometria para dentro do centro, que é extremamente complexo, traz cromoterapia, traz toda uma terapia alternativa que tem o seu valor, mas que não tinha que estar dentro do centro.
E essas são as mesmas pessoas, as mesmas críticas. Então fica uma coisa incongruente, percebe? Onde há uma magia de um lado, um atrativo do outro, né? E uma falta de avaliação mais profunda do outro lado. Então é muito importante a gente observar isso, porque a gente pode projetar em qualquer coisa.